E aí galera, beleza? Professor Armando Rodrigues aqui de novo. E hoje galera, a gente vai trabalhar com tabela periódica. A gente vai fazer a continuação do assunto de tabela periódica. Então galera, na continuação nós temos aqui o seguinte. Para a gente poder localizar o elemento na tabela periódica sem que eu tenha que decorar ele, basta eu conhecer um pouquinho das regrinhas de distribuição eletrônica. Então, não há a mínima necessidade da gente ter que decorar qual é a família de todos os elementos, quais são os períodos de todos os elementos da tabela periódica, porque eu posso encontrar isso fazendo a distribuição eletrônica. Aí a distribuição eletrônica ela pode ser separada dessa forma aí, ó. Relacionando com a distribuição eletrônica dela. Então, caso eu tenha um elemento onde a sua distribuição eletrônica termina no subnível S, aí eu tenho essas duas possibilidades aqui de família. Ou é da família 1 ou é da família 2. Se terminar a distribuição eletrônica no subnível P, ele pode ter essas 5 possibilidades aqui. 6 no caso, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São essas 6 possibilidades aí. Se eu tiver a distribuição eletrônica terminando no subnível D, aí eu tenho essas outras possibilidades. E o subnível F, seriam essas possibilidades aqui. Então o que a gente vai ver agora é cada uma dessas situações, cada uma dessas possibilidades, beleza? Aí nós temos o seguinte, ó. Primeiro, eu tenho os elementos chamados de elementos representativos. Esses elementos representativos, eles podem fazer parte, ó, em uma dessas famílias aqui. São um total de 8. É o grupo 1, o 2 e do 13 ao 18. Esses elementos representativos, eles terminam a distribuição eletrônica deles, no caso, nos subníveis S e P. Ok? Terminou no subnível S, terminou no subnível P, são os elementos representativos. Aí no caso aqui, daqueles que terminam a distribuição eletrônica no subnível S, eu tenho duas possibilidades. Lembra que a gente tinha visto aqui no slide passado? Ó, subnível S são duas possibilidades. Tranquilo? Então vamos lá para essa primeira possibilidade, né? Pronto. A primeira possibilidade é caso a distribuição eletrônica do elemento termine no subnível S1. Lembra que o subnível S ele suporta no máximo 2 elétrons. Então, para o subnível S, eu só posso ter duas possibilidades. Ou termina em S1 ou termina em S2. Essa primeira possibilidade é quando a distribuição eletrônica termina no subnível S com 1 elétron. Nesse caso, se a distribuição eletrônica terminar em S1, o elemento ele vai fazer parte da família do que a gente chama de metais alcalinos. São os elementos da família 1A, que antigamente era muito chamado de família 1A, que hoje em dia é mais comum a gente falar de grupo 1 ou família 1, Tanto faz. Aí eu tenho aqui 3 exemplozinhos, ó. O lítio, por exemplo, que tem 3 elétrons, tem 3 prótons, consequentemente tem 3 elétrons no seu estado fundamental. A distribuição eletrônica dele ficaria assim, ó, terminou em S1, ele é da família 1. O sódio, que tem o número atômico 11, terminou em S1, é da família 1. No caso do rubídio, lá ó, terminou em S1, é da família 1. O que a gente vai ter que analisar aqui também é qual é o período em que o elemento está. No caso do período, basta a gente olhar a camada de valência. No caso aqui do lítio, ó, a camada de valência dele é a camada 2. Então ele está lá no segundo período. Olha aqui o sódio, ó, subnível, a camada de valência dele seria a 3. Então ele está lá no terceiro. Só botar o Rzinho aqui. Período. Olha aqui o rubídio. Camada de valência dele é a 5. Então ele está lá no quinto período. Então, mais uma vez, se o elemento terminou a distribuição eletrônica dele no subnível S com 1 elétron, ou seja, em S1, ele vai fazer parte da família 1. Para eu determinar o período dele, basta olhar a camada de valência, ok? Tenham cuidado com uma exceçãozinha, ok? Tem um elementozinho chamado de hidrogênio. O hidrogênio ele tem um número atômico 1. Então, a distribuição eletrônica dele vai ser 1s1. Olha aí. Terminou no subnível S1. Só que o hidrogênio ele não tem família. Apesar dele terminar a distribuição eletrônica em S1, mas ele não faz parte dos elementos do grupo 1. Ele não faz parte da família 1A. Ok? Então, tenham cuidado aí com essa exceção, porque o hidrogênio ele não tem família. Ok?
Vamos lá para a próxima situação, que é quando eu tiver a distribuição eletrônica terminando em S2. Ora, terminou em S1, é família 1. Se terminar em S2, ele vai fazer parte da família dos metais alcalinos terrosos, ok? Que são os elementos da família 2A, ou como a gente costuma chamar agora, como grupo 2, ok? Olha aqui nos exemplos, ó. O berílio terminou em S2, então ele é da família 2. O magnésio terminou em S2, família 2. Aqui o cálcio também terminou em S2, então a família dele é a família 2, no caso o grupo 2. Para eu determinar aqui qual vai ser o período, ou quais serão os períodos, no mesmo esquema anteriormente, basta olhar a camada de valência. Aqui no berílio, ó, a camada de valência não é essa aí, A2S2, então ele está lá no segundo período. Olha aqui o magnésio, ó, a camada de valência dele não é A3, então ele está lá no terceiro período. Já no caso do cálcio, eu tenho um elemento no quarto, tendo a camada de valência 4, então ele está lá no quarto período, ok? Aqui também tem uma exceçãozinha, viu, galera? Então tenham cuidado, deixa eu botar bem aqui assim, ó. Existe um elementozinho chamado de hélio, é o He. O hélio ele tem um número atômico 2, então a distribuição dele ficaria 1s2, ó. Terminou em S2, porém, ele não faz parte da família 2, ok? Ele é uma exceção. Ele faz parte do que a gente chama de gases nobres, que é a família 18, ou o grupo 18, né? Que a gente vai ver já já. Beleza? Então, é um gás nobre, faz parte dos gases nobres. Então, cuidado com as duas exceções. Hidrogênio termina em S1, mas não é da família 1. O hélio termina em S2, mas não é da família 2, ok? Vamos lá para as próximas famílias. Quando o elemento termina a distribuição eletrônica no subnível P, ele também vai ser um elemento representativo, ok? Ignorem só isso aqui, ó, que eu esqueci de tirar, ok? Porque aqui agora a gente não está falando de uma família específica. Lá a gente estava falando de uma família específica, né? Tanto as que terminam em S1 quanto as que terminam em S2. Agora não. Agora que eu tenho, ó, 6 possibilidades, são 6 famílias diferentes, ok? Continuam sendo elementos representativos, só que agora eu tenho 6 possibilidades. Todos eles aqui, ó, terminam a distribuição eletrônica deles no subnível P. Aí eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu aproximar para ficar melhor. O oxigênio, ó, ele tem um número atômico 8. A distribuiçãozinha eletrônica dele ficaria assim, ó, 1s2, 2s2 e o 2p4, né, para completar 8 elétrons. Aqui, o que a gente vai ter que se atentar é em analisar quantos elétrons eu tenho na camada de valência. Perceba que a distribuição eletrônica terminou no subnível P. Então, sempre que terminar a distribuição eletrônica com o subnível P, você pega todos os elétrons da camada de valência. No caso do oxigênio, a camada de valência é a camada 2, que eu tenho aqui, ó, deixa eu só mudar aqui a cor. Eu tenho, ó, 2 elétrons aqui e 4 elétrons aqui. Então, tem um total de 6 elétrons, correto? Quando eu faço essa soma, eu tenho duas possibilidades. Lembra que tem duas numerações, uma um pouco mais antiga, uma um pouco mais nova. As duas estão corretas, as duas podem ser cobradas, então é interessante que a gente saiba as duas. A primeira situação é quando eu faço essa soma aqui, dá 6, 2 mais 4 dá 6. Aí, para eu saber qual é a numeração antiga, basta você acrescentar a letra A. Então, quando eu somo 2 com 4 dá 6, aí eu digo que o elemento oxigênio, ele faz parte da família 6A. Aí eu acrescento a letra A. Se eu quiser colocar a numeração nova, eu não coloco a letra A, mas eu acrescento mais 10. Então, eu não somei 2 com 4, deu 6. Então, eu acrescento mais 10, que fica 16. Então, o oxigênio ele faz parte da família 6A ou família 16. Essa família aqui ela tem um nome específico. Ela é chamada de calcogênios. Então, são os elementos da família dos calcogênios. Ok? Tranquilo? Vamos lá para mais um exemplo. Eu tenho aqui um elemento que é chamado de cloro. Ele tem um número atômico 17. Aí a distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p5, não é isso? Completou 17. Aí a camada de valência dele, ó, camada 3. Quando tu pega os 2 elétrons do 3s2 com os 5 elétrons do 3p5, dá um total de 7 elétrons. Perceba que terminou no subnível P, isso é importante. Então aqui para eu indicar a família dele, ó, família, aí lembra que eu tenho duas possibilidades. Lá no S1 e no S2, terminou em S1 é família 1 ou 1A. Terminou em S2 é a família 2 ou 2A. Aqui, quando terminar em P, eu tenho sempre duas possibilidades. Numeração antiga e numeração nova. É importante tu saber os dois. Então, nesse caso aqui, como a soma deu 7, a primeira situação é chamar de família 7A. Ou então eu não coloco esse A, mas em compensação eu acrescento mais 10. Aí eu chamo de família 17. Essa família aqui também tem um nome específico, viu? Ela é chamada de família dos halogênios. Lembra que a família 1 é a família dos metais alcalinos, família 2, metais alcalinos terrosos. Aí eu tenho a família 6A ou 16, que são os calcogênios, a família 17 ou 7A, que é a dos halogênios, e tem só mais uma, que totaliza 5, né, que tem um nome específico. As outras não tem nome específico não, é só a família do boro, família do carbono e assim por diante. Essa outra família é a dos gases nobres, ok? Eu vou colocar bem aqui assim, ó, deixa eu aproximar. Pronto. Deixa eu colocar aqui em vermelho, com ponta um pouco mais fina. Ok. Aí eu vou colocar aqui como exemplo, ó, eu vou colocar o neônio, pronto. O neônio, que é o Ne, tem número atômico 10. Eu tenho o neônio, que tem o número atômico 10. Aí eu fazendo a distribuição eletrônica dele, fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, ok? Camada de valência, ó, camada 2. Aí eu somo 2 elétrons com 6. Essa soma aí de 2 mais 6, 8 elétrons, ok? Aí eu coloco aqui, ó, família 8A ou família 18, como a gente já tinha visto. Quando eu for colocar aqui um nome específico, essa família 18 ou família 8A, que eu posso até chamar de família 0, né? Às vezes colocam também família 0, são a família dos gases nobres. Aquele mesmo que a gente tinha falado lá do hélio, pois é, são os gases nobres. Ok? Então essas 5 famílias são as 5 famílias que têm nome específico. Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se tiver, fala comigo lá no privado que dá certo, beleza? Aí o seguinte, próxima situação são dos metais de transição. Aí a gente tem os metais de transição externa e os metais de transição externa. Antigamente, esses elementos, eles faziam parte do que a gente chamava de família B ou grupo B, né? Que eles tinham, além da numeração, a gente tinha a letra B, né? A família 6A, 7A, aí tinha também a família 6A, 7B, ou 7B, 6B e etc. Ok? Nesse caso aqui, a gente vai se atentar mais à numeração nova, porque a numeração antiga é um pouco mais confusa. A numeração nova, como realmente ela é a mais utilizada, principalmente nesse caso aqui dos metais de transição externa, eles são mais fáceis de ser identificados, beleza? Todos eles aqui são esses elementos que estão aqui no meio da tabela, ó, por isso que está aqui com a corzinha diferente. Todos eles terminam a distribuição eletrônica no subnível D, como a gente tinha mostrado lá no começo dessa partezinha da distribuição eletrônica. Aí eu vou colocar aqui um exemplozinho para vocês. O primeiro exemplo que eu vou colocar é do ferro. O ferro, ele tem um número atômico 26. Aí quando eu faço a distribuição eletrônica dele, ó, fica assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, o 4s2 e ficou aqui sozinho o 3d6, que é para completar 6 elétrons, ou completar 26 elétrons. Nesse caso aqui, galera, ó, o que a gente vai ter que fazer, presta atenção, para eu determinar a família, quando terminar a distribuição eletrônica no subnível D, você vai ter que somar os elétrons da camada de valência com os elétrons da camada ou subcamada mais externa. Nesse caso aqui do ferro, a camada de valência é a 4, total de 2 elétrons.
A subcamada mais energética é a última, ó, é a 3d6, com um total de 6 elétrons. Então, o que eu vou fazer é somar esse 2 com esse 6, que são os elétrons da camada de valência, que é do 4s2, com os elétrons da subcamada mais energética, que é a 3d6. Quando eu faço essa soma, eu não acrescento mais nada. Então, se eu somar 2 com 6, dá 8. Isso quer dizer que o ferro faz parte da família 8. Não coloco nenhuma letra. Só isso. Lembra que para saber qual é o período, basta olhar a camada de valência, né? Se a camada de valência é a camada 4, ele vai estar lá no quarto período. Simplesmente isso. Então, mais uma vez, tu soma os elétrons da camada de valência, que nesse caso aqui é a 4s2, com os elétrons da camada ou subcamada mais energética, que é a 3d6. Então, tu soma 2 com 6, que dá 8. Tu não acrescenta mais nada, é apenas família 8. Só isso. Beleza? O próximo grupo de elementos, galera, são dos metais de transição interna, que são os elementos que estão lá naquelas duas listazinhas de baixo, aquelas duas fileirinhas que estão separadas da tabela periódica. Eles são os metais de transição interna. Nós temos aqui o grupo dos lantanídeos e o grupo dos actinídeos, beleza? Aqui, esses elementos, eles fazem parte lá do grupo 3. Todos eles aí fazem parte do grupo 3. Deixa eu só voltar aqui a tabela para ficar melhor de ver. Seguinte, ó. Esses dois buraquinhos que tem aqui, ó, eles fazem parte. Esse de cima, essa primeira fileira, esse de baixo, essa segunda fileira. Eles não caberiam dentro da tabela periódica. E se a gente fosse colocar eles, a gente iria desconfigurar todo o restante. Por isso que eles foram colocados separadamente. São dois grupos diferentes da tabela periódica. Beleza? Quando a gente fizer a distribuição eletrônica deles, todos eles vão terminar em F. Todos. E todos eles vão fazer parte dessa família aqui, ó. Família 3. Ora, eles não estão aqui, né? Ó, nesse sentido. Então, todos eles que estão aqui fazem parte do grupo 3. Ou família 3. Beleza? O que a gente vai ter que se atentar para saber se é um lantanídeo ou um actinídeo é na camada de valência. Qual é o período em que ele está. Eu vou fazer a distribuição aqui, por exemplo, ó, do sério. O sério ele tem um número atômico de 58. Como a distribuição eletrônica vai ficar muito longa, eu vou colocar aqui só a parte que importa, beleza? O final da distribuição eletrônica dele ficaria assim, ó, 6s2, 4f1. Então, ó, terminou em F. Terminou em F, já saiba que é da família 3, sempre, ó, grupo 3, terminou em F. Aqui o que eu vou ter que me atentar é na camada de valência. Ora, a camada de valência é a camada 6. Quando ele estiver na camada de valência 6, ele vai ser um que a gente chama de lantanídeo. Então, esse elemento aí, que ele faz parte do grupo 3, né? Terminou a distribuição eletrônica no subnível F, ele já vai ser do grupo 3. O que eu vou ter que me atentar aqui é qual é o tipo de série que ele faz parte. Lembra, tem a série dos lantanídeos e a dos actinídeos, que eu vou fazer um exemplo já já. Nesse caso aqui, como a camada de valência dele é a 6, ele vai ser um lantanídeo. Sempre que terminar em F e a camada de valência for 6, ele vai estar no sexto período, vai ser um lantanídeo. No outro exemplo, eu vou fazer a distribuição eletrônica, por exemplo, do urânio. Vamos pegar o urânio, que tem um número atômico 92. A distribuição eletrônica do urânio também é grande, né? Maior do que a do sério. Então, para a gente, né, ter mais espaço aqui, mais tempo, eu vou botar só o final. Ficaria mais ou menos assim, ó, 7s2, 5f4. Fica melhor aqui, eu vou aproximar, ok? É o seguinte, 7s2, 5f4. Terminou em F, eu já sei que é que já é do grupo 3, não é isso? Metal de transição interna. Nesse caso aqui, eu tenho que olhar qual é a camada de valência. Aí, ó, camada de valência é a 7. Quando a camada de valência for a 7, ele faz parte do sétimo período. E ele faz parte de um grupo que a gente chama de... Vou botar aqui por causa do espaço. É um actinídeo. Então, sempre que terminar no subnível F, ele vai fazer parte do grupo 3. Só tenho que atentar qual é
o período em que ele está. Se for sexto período, lantanídeo. Se for sétimo período, é actinídeo. Simplesmente assim. Beleza, galera? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tenta de alguma forma falar com a gente, que é para poder sanar todo e qualquer tipo de dúvida que tenha restado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Valeu!